Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você trouxe sua Bíblia hoje? Nós vamos ler bastante. Está preparado? Glória a Deus. Que o Senhor fale, continue falando conosco. Amém? Que o Senhor continue tendo espaço no seu coração para semear a boa palavra dEle. É Jesus que faz todas as coisas, é a palavra do Senhor que nos transforma, é ela que nos liberta, é ela que nos restaura, é ela que nos cura. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42. Esse vai ser o versículo de partida nosso, mas nós vamos ler mais outros. Glória a Deus. Continua, Senhor, falando no nosso meio. Continua semeando a tua palavra, Senhor. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 42. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim: E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha, ou Pedro, né? Por enquanto, só esse versículo. Quero contextualizar com vocês aqui. Aqui é o encontro de Jesus com Pedro. Primeira frase que Jesus libera sobre a vida dele é uma frase de transformação, de mudança. De mudança de identidade, de mudança de realidade. Não só o nome, mas muitas coisas estavam envolvidas aí. E se você voltar alguns versículos depois na sua casa você lê, João Batista encontra com Jesus. João Batista estava trabalhando, servindo a Deus. E aí ele encontra com Jesus e ele fala assim: olha, esse é o Cordeiro de Deus. João Batista já estava cheio de Deus. A palavra diz que desde o ventre da mãe ele já era cheio de Deus. E ele reconhece a Jesus da forma que Jesus era. E aí ele vira para os discípulos, para dois dos discípulos dele. Um deles era André, irmão de Simão, que depois seria chamado Pedro. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus. E então André vai até Pedro e fala: eu encontrei o Messias. E aí Pedro vai até Jesus e Jesus libera essa palavra sobre ele. Queridos, o tema dessa manhã é de Simão a Pedro. Talvez você esteja numa realidade, talvez até numa identidade que não é a identidade que Deus planejou para você. Que não é a realidade que Deus planejou para você. Que não é a situação que Deus quer a respeito da sua vida. E você tem um tempo de transição, você tem coisas que precisam acontecer na sua vida. E eu quero convidar você a refletir comigo. Nós vamos primeiro refletir em 6 coisas que são de Simão. 6 coisas de Simão. E depois nós vamos falar 7 coisas de Pedro. Amém? Simão significa aquele que ouve. Né? Aquele que ouve. E primeiro versículo, primeiro texto que eu quero trazer aqui com vocês são 4 versículos, 5 versículos. Está lá em Lucas, no capítulo 5. É o encontro também de Jesus com Simão, narrado aqui por Lucas. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 4. Jesus estava ali
falando da palavra, falando das coisas de Deus, e ele entra num dos barcos para se afastar um pouco da multidão, e depois que acaba aquele sermão, Jesus fala exatamente aqui no versículo 4. Está escrito assim, capítulo 5, versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. Ele expediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que ele replicou: Simão, aquele que ouve, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Coisas de Simão. Simão ouviu a Deus. Simão ouviu a Jesus. Ele falou: olha, ficamos a noite inteira aqui e nada aconteceu. Mas sob a tua palavra, eu vou. E é engraçado que tinham várias coisas de Simão, né? E o Senhor me coloca essa no coração, porque mostrava que, independente de toda a transformação que Deus ia fazer, ainda na vida de Simão, estava só no começo, ele era capaz de ouvir e obedecer. Ele ouvia Jesus e obedecia a palavra do Senhor. Com um monte de coisa para ser acertada ainda. Eu não sei como você está aqui nesta manhã, mas que você tenha a capacidade de ouvir aquilo que Deus fala e confiar naquilo que Deus fala, porque as palavras que o Senhor lança sobre a sua vida, elas se cumprem. Amém? Mas uma coisa de Simão aqui. Simão testemunhou muitos milagres de Jesus. Ele estava perto. Tem vários trechos que mostram que Jesus às vezes se retirava, ia para um lugar mais reservado, e ele levava consigo Pedro, Tiago e João, mais de uma vez. Então Pedro era próximo de Jesus, era íntimo de Jesus, fazia parte do círculo menor ali de Jesus. Abre comigo em Marcos, no capítulo 5, versículo 37. Nós vamos ler primeiro o 37, depois o 41 e o 42. Marcos, capítulo 5, versículo 37. Aqui Jesus estava indo ao encontro de uma menina, uma jovem que estava enferma, e ele é no meio do caminho interrompido pela mulher do fluxo de sangue. E quando ele chega lá, a menina está morta. E aí no versículo 37, Jesus fala assim, está escrito aqui: e ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. No versículo 41, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Jesus ressuscita aquela menina, e quem estava com ele? Pedro estava lá. Pedro presenciou, testemunhou milagres de Jesus, andou com Jesus, ainda nos momentos íntimos. Ele sabia o que Jesus podia fazer. Mas ainda era algo de Simão. Às vezes nós conhecemos a Deus, sabemos o que Ele pode fazer, já até vimos,
na nossa vida ou em volta de nós. Testemunhamos milagres, mas ainda não veio a transformação na nossa vida. Pedro, essa é a terceira coisa, andou sobre as águas. Abre lá comigo, Mateus capítulo 14. 2 versículos que eu quero ler com você. Mateus 14, vamos ler o versículo 28 e 29. Opa, 14. 14, 28 e 29. Mateus capítulo 14, versículo 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que maravilha. Pedro vivendo na vida dele experiências pessoais com Jesus, ousando em fé, vivendo sobrenatural, vendo algo que eu mesmo nunca vivi, vivendo coisas extraordinárias com Jesus, mas ainda havia coisas que Jesus precisava fazer na vida dele. Pedro não estava transformado ainda. Pedro não tinha sido mudado. O nome dele ainda era Simão. Sabe, queridos, talvez nós também, como já falamos aqui, tenhamos tido experiências pessoais com Jesus, milagres, coisas sobrenaturais, mas ainda não deixamos a transformação entrar na nossa vida. Não deixamos o Senhor mudar a nossa história, a nossa identidade. Não é preciso ter a identidade mudada para andar por sobre as águas. Quarta coisa, Pedro entendeu o princípio e a separação do reino da terra e o reino de Deus. Ele sabia que devia se submeter às autoridades, mas que o poder de Deus e o reino de Deus era maior. Abre comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 28. Jesus aqui estava fazendo aqui um sermão a algumas pessoas. E aí ele fala com os discípulos que a respeito dessa questão de abrir mãos de bens, de riquezas. Ele tinha acabado de falar com o jovem rico. E aí Pedro fala para ele aqui no versículo 28. Então Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Ele tinha propriedade de falar isso, né? Quando Jesus chamou ele, ele largou o barco, largou as redes e foi com Jesus. Ele vivia próximo de Jesus o tempo inteiro. Abandonou tudo. Mas ele ainda não tinha a identidade dele transformada. Então Jesus fala assim, garantiu-lhes Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Jesus falando aqui, olha, você abandonou a sua vida, suas coisas, seus bens, sua casa, sua família, mas você vai receber tudo isso aqui nessa terra ainda. E no futuro, a vida eterna. Abre comigo também em
Mateus 17, 24. Volta um pouquinho. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Está escrito assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo, estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda, entregue a eles, para pagar o meu imposto e o teu também. Aí que Jesus faz aqui. Jesus fala assim: eu não precisava fazer isso, mas eu vou me submeter às autoridades aqui, para te ensinar que você não é deste mundo, que você está sob a autoridade dos céus e não dessa terra. Mateus 22, acontece algo bem semelhante a respeito de imposto aqui. Mateus 22, versículo 19, algumas páginas para frente, Jesus fala assim, ó: Deixa-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é essa figura e essa inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pedro entendia o que Jesus estava fazendo, que Jesus não era daquele mundo. A identidade de Jesus, a obra de Jesus, tudo que Jesus falava e fazia não remetia àquele mundo. Remetia a um reino vindo da parte de Deus. Um reino onde as autoridades terrenas não têm poder. Mas mesmo assim, Jesus se submetia às autoridades. Quantas vezes eu e você entendemos que o reino de Deus é que nos governa, que o reino de Deus está sobre o reino da terra, mas não temos a nossa identidade transformada. Pedro conheceu o mundo espiritual, ele viu a glória de Jesus, também foi alertado sobre os ataques de Satanás à sua vida. Essa é a quinta coisa de Simão. Está lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Glória a Jesus. Lucas 22, versículo 31. Jesus falando para Pedro aqui, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Só por essa alegação aqui a gente sabe que ele era Simão ainda. Ainda não tinha recebido a troca de identidade da parte de Deus. Mas já havia uma palavra. Você entende? Já havia uma palavra. E por último, Pedro errou com Jesus.
Mais de uma vez. Errou. Pedro errou com Jesus no Getsemane. Abre comigo aqui em Marcos capítulo 14, versículo 37. Olha o que Pedro faz. Eu jamais faria isso. Olha o que Pedro faz. Mentira, tá, irmãos? Marcos capítulo 14, versículo 37. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Jesus estava a poucos minutos de ser preso, torturado e crucificado. E Pedro, Simão, estava dormindo. Será que às vezes Jesus libera palavras sobre nós? Libera coisas celestiais sobre as nossas vidas. E eu estou dormindo? Jesus está lá na batalha. E eu estou dormindo? Essa foi uma vez que Pedro errou, mas tem mais. Olha, abre comigo em João capítulo 18, por exemplo. João capítulo 18, versículo 10. Havia ainda uma obra da parte do Senhor que estava sendo feita na vida de Pedro. João 18, 10, diz assim: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Pedro aqui quis defender Jesus no ímpeto de defender a obra, defender a palavra. Sabe quando alguém chega para você e fala: pastor, é tudo ladrão? Você fala: é nada. O que é isso? Enviado do Satanás. Pedro estava fazendo isso. Iam pegar Jesus. Ele só defendeu a Jesus. Foi isso que ele fez. Errado. Se você for alguns versículos para frente, no 27, logo depois que capturam Jesus, Pedro está ali perto. No 27 fala assim: mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento o galo cantou. Nós conhecemos o que está aqui. Pedro diz que não conhecia Jesus 3 vezes, como Jesus tinha falado que ele faria. E ele sai chorando amargamente sobre isso, mas pecou, errou por medo de consequências. Tinham capturado Jesus, iam matá-lo. Iam matá-lo. Pedro ficou com medo. Eu e você, somos corajosos o tempo inteiro, fortes o tempo inteiro? Somos fiéis em todas as coisas, firmes e inabaláveis? Devemos, irmãos. Mas podemos errar, assim como Pedro errou. Mas essas são coisas de Simão. Coisas de quem ainda não tem a identidade transformada, de quem não teve a vida ainda mudada. E agora eu quero te trazer 7 coisas de Pedro. Lembra quando nós falamos Pedro? Cefas remete à rocha. Algo firme, que permanece. Amém? A água vem, bate na rocha, a rocha não sai do lugar. O vento vem, sopra sobre a rocha não sai do lugar. Pode pegar fogo, a rocha está ali. Essa era a identidade que Deus deu, Jesus deu para Pedro. Você é firme, inabalável, forte. Você é firmado.
Mas Pedro negou a Jesus, porque a identidade ainda não tinha sido transformada. Havia um processo que estava acontecendo. Mas Pedro, mesmo antes de ter a sua identidade totalmente transformada, Jesus faz ele viver algumas experiências de Pedro. Eu quero abrir na primeira aqui com você. Está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Jesus está falando ali que ele era o pão da vida, que as pessoas estavam preocupadas com o pão que alimenta a carne, mas ele era o pão da vida. E aí muitos vão embora. E aí ele vira para os discípulos e pergunta: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Né? E o versículo 13 fala assim, ó, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pedro fala: o Senhor é o Messias, é o prometido. Eu reconheço a tua identidade. E Jesus automaticamente fala para ele: você é Pedro. Você não é Simão. Você é Pedro. Você não é apenas aquele que ouve, mas você é aquele que permanece. Você é aquele que é firme. Você é aquele que é inabalável. Queridos, Pedro foi restaurado por Jesus. Pedro teve o teu relacionamento, a sua vida com Deus restaurada. Está lá em João, no capítulo 21. Então, primeiro Pedro reconheceu quem era Jesus, o Filho de Deus. Depois Pedro foi restaurado. João capítulo 21, nós conhecemos isso. Acabamos de falar que Pedro negou a Jesus, não foi? Mas, quando Jesus ressuscita, Jesus vai falar com Pedro particularmente. E olha o que Jesus faz. A gente conhece essa passagem também. Versículo 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Assim como Pedro negou 3 vezes Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Jesus confrontou ele. Jesus foi lá e falou assim: olha, você lembra do que você fez? Você lembra onde você caiu? Você lembra onde você errou? Você lembra o que aconteceu com você? Ei, eu estou aqui para te restaurar. Eu estou aqui para mudar a tua história. Eu estou aqui para te fazer Pedro.
para te fazer Pedro, para te fazer inabalável, para te fazer firme na palavra. E aí, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas, sabes que eu te amo. E comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura o ministério, a identidade de Pedro. Jesus aponta para Pedro. Jesus aponta para aquilo que ele tinha estabelecido como palavra sobre a vida dele, como realidade sobre a vida dele. E agora nós vamos começar aqui em Atos. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro pregou para milhares de pessoas. Ele falava com toda a autoridade quem era Jesus. Ele falava com ousadia sobre quem era Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim, ó: E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou à multidão reunida. E aqui vem a pregação de Pedro. Aí lá no final, no versículo 41, do capítulo 2, você vai ver assim, ó: Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas receberam a palavra, receberam a Jesus. Cerca de 3.000 pessoas. Será que ele não pregou com ousadia? Será que ele não pregou com autoridade? Será que ele não pregou com verdade? Será que aqui não era Pedro? Será que aqui já não era um ministério restaurado, identidade estabelecida, transformada pelo Senhor? O que você acha? Abre comigo lá em Atos capítulo 3, versículo 6. Atos 3, 6. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho e isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Pedro curou muitos. Identidade transformada. Aqui era Pedro. Capítulo 5, versículo 15, olha só. Nós estamos falando sobre cura ainda. Capítulo 5, versículo 15. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Pedro, não é mais Simão. Pedro. Agora ele se tornava um instrumento de Deus para transformar as vidas. Vem comigo mais um pouco para frente, Atos 9:40. Glória a Jesus. Atos capítulo 9, versículo 40. Vê se você acha alguma semelhança aqui com o que a gente viu de Simão. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Simão estava com Jesus quando Jesus fez isso. Agora Pedro estava com Jesus, quando através da vida de Pedro é feito de novo. Operou milagres. Ele foi liberto da prisão de forma milagrosa. Anda mais 2 capítulos aqui, ó, Atos 12, versículo 6. Aqueles milagres que ele via, só via Jesus fazendo. Ele acompanhou, viu com os olhos, entendeu.
entendeu o poder, estava lá, mas ainda era Simão. Olha aqui no capítulo 12, versículo 6. Aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas a duas correntes. Sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Pedro estava preso, mãos, pés preso, gente na porta, dentro de uma estrutura. Subitamente surgiu um anjo do Senhor. Sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa, segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, 2 grupos de guardas, e chegaram ao portão de ferro, que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Pedro, Deus tirando ele, a mão de onde ele estava. Identidade transformada. Vida totalmente mudada por Deus. Ele batizou pessoas no Espírito Santo. Atos capítulo 8. Volta alguns capítulos aqui. Atos capítulo 8, versículo 17. Está escrito assim, ó: sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Vai para o capítulo 10 agora. Capítulo 10, versículo 44. Aconteceu que, enquanto Pedro ainda anunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Pedro aqui, ao invés de cortar a orelha de Malco, ele estava derramando sobre os gentios o Espírito Santo. E a sétima coisa de Pedro aqui. Já estamos caminhando para o final, que eu quero fazer algo com vocês. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2. E essa passagem é bem conhecida, mas eu quero ler com vocês. 1 Pedro, no capítulo 2, aleluia, versículo 4. Pedro que está escrevendo aqui, amém? Pedro, identidade transformada, viveu a palavra liberada da parte de Deus sobre ele, entendeu todo o processo que ele teve que passar, caiu, levantou, foi restaurado por Jesus. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. A pedra, falando da rocha. Jesus falou para ele: você é pedra, você é Pedro. E aí ele fala: ele é a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas. Eu sou Pedro, mas vocês também são Pedro. Vocês são Pedro, na mão do Senhor. Sois edificados como casa espiritual,
Se puder colocar o fundo aqui de fundamento, por favor, depois. A gente lê, a gente coloca depois, então. Os irmãos têm alguns que estão acompanhando. Sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! Pedro sabia quem era o fundamento. Coloca o fundamento para mim, por favor. Nós estamos vivendo debaixo dessa palavra. Eu não sei como você tem recebido essa palavra. Nós estávamos falando de alguém que teve a sua identidade transformada por Deus, para se tornar inabalável, para se tornar firme no Senhor, firme na rocha, firme com fundamento. Casa espiritual, um propósito, palavra, destino, direção. Essa palavra de fundamento, eu não sei como você recebeu ela na sua vida, mas diante de tudo que nós estamos passando como casa, como comunidade, essa é uma palavra apostólica. Essa é uma palavra apostólica. Essa é uma palavra que nos dá direção. É uma palavra que nos alinha. É uma palavra que nos habilita, nos prepara para sermos enviados. É uma palavra apostólica. Queridos, abre comigo para nós terminarmos aqui a leitura e nós vamos orar. Se você está com a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, no capítulo 5, no capítulo 2, vai até o capítulo 5. Nós vamos ler no capítulo 5, versículo 10. Se coloque de pé. Nós vamos ler juntos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo. Toda essa primeira parte que nós lemos tem a ver com a identidade de Deus, com a identidade da Trindade. Deus de toda graça convocou a sua eterna glória, e o Espírito Santo está ali, logo depois de ter sofrido por algum período curto de tempo. Quem te acompanha no dia a dia, quem sabe das tuas dores, quem sabe das tuas palavras e coisas que foram declaradas, quem morreu por você e te mostrou o que é a graça, e quem te trouxe para a presença, para a glória de Deus. E agora dali para frente são fundamentos. 4 fundamentos ali.
vos restaurará, vos confirmará, concederá forças, foi falado aqui hoje, né? E vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Eu não sei se você está precisando de restauração. Talvez você esteja precisando de confirmação no ministério. Talvez você esteja precisando de forças da parte de Deus. Talvez você esteja precisando que o Senhor te estabeleça. Todos esses são fundamentos da parte do Senhor. Nós estamos vivendo debaixo desta palavra apostólica. Queridos, Deus quer restaurar, Deus quer confirmar, Deus quer dar forças, Deus quer estabelecer sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém?